Convido a vocês para que juntos possamos estar atentos nessas palavras amigas do nosso livro tão especial. O capítulo é o 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos ler o segundo parágrafo do item 7, que diz assim: assim, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, explicam-se as anomalias que da infelicidade apresenta entre os bons e os maus aqui em nosso planeta. Essas anomalias só existem na aparência porque são consideradas apenas sob o ponto de vista da vida presente. Porém, se nos elevarmos pelo pensamento de modo a abranger uma série de existências, veremos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca é interrompida. Boa noite, Jana, minha querida companheira, que Deus ilumine a todos nós. E neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos a esse Pai amoroso em nossa prece, dizendo assim: Pai amigo, Pai bom, estamos mais uma vez reunidos aqui em Teu nome, em nome do nosso irmão maior, o nosso Senhor Jesus Cristo, e desses irmãos queridos também, que certamente junto a nós se encontram nos estimulando para que essas oportunidades sejam renovadas a cada semana, que é o momento do nosso estudo. Estamos aqui, Senhor, procurando mentalizar a Tua figura amiga, para compreender melhor esse livro, Memórias de um Suicida. Livro esse que nos ensina a observar a vida, a valorizá-la e pedir a Deus para que tenha misericórdia de todos aqueles que daqui saíram por essa porta larga, deixando para trás as oportunidades. Mas nesse momento, Senhor, estamos aqui te implorando para que a Tua misericórdia alcance a esses nossos irmãos. Dê a eles a condição, de igual forma a nós, de valorizar a bênção da vida e das oportunidades que recebemos a cada instante da caminhada. Que neste momento onde eles estiverem, Senhor, observe esse bálsamo, esse refrigério, penetrando em cada um deles, estimulando-os a perseverarem e a confiarem no futuro, porque Deus é um Pai bom e amigo que nos dá sempre uma nova oportunidade. Que Maria de Nazaré, essa bondosa Mãe, possa acolhê-los de braços amorosos, dando a eles a certeza de que não estão sós, e que cada um desses nossos irmãos que se encontram nessas regiões de dificuldade, de dor, de igual forma, Senhor, a esses que ainda se encontram aqui nesta escola abençoada que é a Terra, porém com pensamento tão distante, vivenciando as dificuldades, que sejam também socorridos. Pedimos, Senhor, que nos ajude neste momento de estudo, que abençoe nosso companheiro Mário, que abençoe a cada um de nós, para absorvermos de forma plena essas orientações que a nós serão trazidas. Que nossa bondosa irmã, Dona Ivone, Senhor Cairbar Schuttel e os demais companheiros da espiritualidade recebam o nosso agradecimento por tudo que tem feito por todos nós. Obrigada, Senhor, pela bênção de mais um dia, de oportunidades. Pedimos, ora, que nos abençoe a todos e que nos dê a permissão para darmos por iniciado este momento de estudo da noite de hoje.
Graças a Deus, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Boa noite vocês que estão chegando, sejam bem-vindos à nossa sala, porque aqui teremos agora o estudo de um livro muito especial. Passando para você, Akanda, um beijo, fiquem com Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar então a leitura, né, Mari? A Mana já colocou aí, página 184 no meu, segundo parágrafo. O som tá bom? Som baixo. Ok? Então, Alexandra, você deve ter o teu controle aí. Então, vamos começar a leitura. Convenço-me cada vez mais, senhor doutor, de quanto os meus leitores estimariam tornar-se eu para narrar-lhes os comoventes episódios que percebo nas entrelinhas de vossas exposições. Pedirei ao pai de Leila que posteriormente leve ao conhecimento do meu caro escritor lusitano o drama que tanto o atrai. Quem sabe? O trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso e a índole generosa que inspire o trabalhador sincero sempre obterá o beneplácito divino para as suas realizações. Dom Ramiro de Guzmán encontra-se à altura de fazê-lo. Trata-se de um espírito forte, experimentado nas lutas do infortúnio e que sabe dominar as emoções, possuindo em grau adiantado a disciplina mental. Poderá e quererá fazê-lo, pois comprometeu-se comigo mesmo a pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na terra, em memória de sua infeliz filha tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tão acerbos desgostos lhe causou, malgrado a educação aprimorada que se esforçou por fornecer. Falar-lhe-ei a respeito. Compreendendo o disposto a retirar-se, observei ainda, fiel à impertinência da antiga curiosidade do romancista, que em toda a parte fareja substâncias sentimentais com que engrandecer seus temas. E perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a formosa Leila, onde se encontra presentemente? Levantou-se calmo, firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática a seus maiorais, e em seguida aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou. Já passou, Mário, até o momento? Então vamos repetir. Levantou-se calmo, firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática a seus maiorais, e em seguida aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou cuidadosamente para a crosta terrestre e esperou, murmurando como que para si mesmo. Deve estar entardecendo no hemisfério sul-ocidental. Não haverá indiscrição em procurar vê-la. Mário, passando para você. Boa noite aí, irmãos que chegaram. Ok, vamos lá então. Nós vemos que o Camilo fica interessado de que se tornasse público essa história do Carlos de Canalejas, do Roberto de Canalejas e da Leila, que seria nossa Ivone Pereira. E ele diz que pediria ao pai de Leila que posteriormente leve ao conhecimento do meu caro escritor lusitano o drama que tanto o atrai, quem sabe? Porque o pai dela
era o Dom Ramiro de Guzmán, que nós conhecemos hoje como Charles. Aí ele diz, fala do que eles prezam no trabalho, né? Dessa modalidade mediúnica, romanceada. O trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso. E a intenção nobre e generosa que inspira o trabalhador sincero obterá também o beneplácito divino para as suas realizações. Então, todo trabalho do plano espiritual há de ser para o progresso de alguém. Para que o outro progrida. Então tem que ter um fim útil, né? Nós vemos, às vezes, romances a mão cheias que não tem aquele fim de esclarecer doutrinariamente, e sim de contar uma história. Quantos romances nós já vimos assim? Que não devem ser na livraria espírita. Aí vocês vão dizer, mas é proibição? É o index librorum lá da igreja? Não. Nós só não podemos vender aqueles livros que não acrescentam nada ou que tenha erros antidoutrinários, né? Tenha erros que se configure antidoutrinário espírita. Mas a importância, eles precisam estar na biblioteca espírita. Para quê? Para que as pessoas consultem da mesma maneira que você consultou. Entenderam isso? A livraria não deve vender certos livros. Tragam erros doutrinários. Que tragam palavras chulas. Mas deve estar lá na biblioteca para que os outros também leiam da mesma maneira que você leu. Isso faz com que outros tenham a mesma oportunidade de averiguar como você. Você só não vai vender na livraria para não estimular esse tipo de ação. Entenderam isso? Aí ele diz que Dom Ramiro de Guzmán estaria à altura de escrever esse livro, de fazê-lo, de contar isso até para o Camilo. Por quê? Porque ele falaria sem a paixão, enquanto Roberto de Canalejas, em falando, falaria com paixão, ainda com a dor lá do adultério de Leila, que ele tanto ama ainda. Aí ele diz aqui, olha como ele descreve o Charles. Trata-se de um espírito forte, experimentado nas lutas do infortúnio, e que sabe dominar as emoções. Forte, porque fortaleceu a si próprio. Experimentado nas lutas do infortúnio, criou resistência psíquicas e emocionais.
e que sabe dominar as emoções. Saber dominar as emoções. Basta a gente lembrar quantas vezes a gente já deixou a emoção trair. Quantas? Mostrando-nos que não tínhamos domínio dela. Pense cada um de per si. Quantas vezes? Possuindo e que sabe dominar as emoções, possuindo um grau adiantado de disciplina mental. Um grau adiantado de disciplina mental. São aqueles espíritos ligados lá ao hinduísmo, né? Do qual ele passou. Como nosso irmão Baltazar, lá do Centro Leão Denis, que era diretor de um grupo iniciático, em que aprendiam a dominar as emoções, o desenvolvimento mental. Eu vi, logo depois que Dona Ivone desencarnou, uns 2 anos depois, quando terminou o curso do livro Memória do Suicida, que o nosso querido tio Alt dava lá no salão, Dona Ivone deu uma mensagem, logo depois do nosso querido português, que era o João de Azevedo, e por último, quem deu a mensagem foi o Charles. E o Charles, a mensagem dele, a energia, o porte, o se portar, lembrava muito nosso benfeitor Baltazar. Aquela energia disciplinadora do querido Baltazar. Eu estava lá e assisti, tive esse privilégio, né? De assistir uma mensagem do Charles. Aí ele diz: poderá e quererá fazê-lo, pois comprometeu-se comigo mesmo a pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na Terra, em memória da sua infeliz filha, tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tantos desgostos acerbo lhe causou. Espírito superior, todas as suas ações têm sempre o móvel de envolver mais gente nas suas ações beneméritas, de benemerência. Nós vemos que ele poderia ter muito bem dito aqui que ele se comprometeu a pugnar, né, a lutar pela reeducação moral de Leila. Já que estamos falando de Leila. Concordam? Concordam? Estão acordados? Mas não. Ele, ao invés de dizer isso diz que ele está comprometido em pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na Terra. Então, os romances, através da própria Dona Ivone, também era para elevar a juventude feminina em certo grau de responsabilidade. É a objetividade, né, das ações. Objetividade com elevação.
Aí ele diz que tão acerbo desgosto lhe causou, malgrado a educação aprimorada que se esforçou por fornecer-lhe. Falar-lhe-ei a respeito. Toda educação que o pai lhe tinha dado, ela, mesmo assim, tinha sobrado. Aí ele diz aqui ainda, falando ainda sobre Leila. Compreendendo, disposto a retirar-se, observei ainda, fiel à impertinência da antiga curiosidade do romancista, que em toda parte pareja substâncias sentimentos de seus temas. Como escritor, ele quis saber um pouco mais. Como quem fareja aí, se eu puxar a linha, vou chegar até um novelo. Ele diz, perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, a formosa Leila, onde se encontra presentemente? Então, até então, Camilo não sabia sobre ela. Levantou-se calmo, firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática a seus maiores. Em seguida, aproximou-se do esplêndido receptor de imagem, sintonizou cuidadosamente para a crosta terrestre e esperou murmurando como para silêncio. Deve estar entardecendo no hemisfério sul ocidental. Não haverá indiscrição em procurar vê-la nesse momento. Quando ele busca pelo pensamento o contato com seus maiorais, mostra duas atitudes de se lidar com o plano espiritual. O respeito pela hierarquia e a disciplina. Olha a disciplina. Não poderia muito bem me dar o aparelho lá e sintonizar? Ele pergunta antes e sintoniza esse aparelho. Que a gente ainda está longe de tê-lo junto a nós. Com toda a TV de plasma que a gente já tem, Full HD e outras coisas mais, por quê? Sintonizou com a Terra. E nós vamos ver o que ele começa a ver. Vamos lá? Levanta a mãozinha aí, Akane. Lê até o final, tá bom, Akane? Tá bom, lê até o final então. Com efeito, a pouco e pouco, a configuração de uma criança destacava-se da penumbra de um aposento de família paupérrima. Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro dos mais modestos, conquanto não miserável. Uma menina, aparentando 5 anos de idade, cujas feições concentradas e tristes indicavam a violência das tempestades que lhe tumultuavam o espírito, entretinha-se com seus modestos brinquedos de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com reminiscências que se lhe embaralhavam aos fatos presentes,
pois falava às bonecas como se conversasse com personagens cujas imagens se desenhavam quais contornos a crayon em suas vibrações mentais. Roberto contemplou-a tristemente e, voltando-se para mim, que me apossava do ensinamento deslumbrado ante a majestade do drama, cujos primórdios... Aí está, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a estremeciam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro. Chamam-lhe Maria, o nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre, se é inocente e cândida como os anjos do céu. Perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, é grande infratora que cumprirá a merecida pena. É a adúltera, a perjura, a infiel, blasfema e suicida, pois Leila foi também suicida, que renegou pais, esposo, filhos, a família, a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. Duas lágrimas oscilaram no veludo de suas velas pestanas de andaluz, enquanto continuou comovidamente. Ó Café, glória a Deus, hosanas à sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. Que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual uns dos outros. De repente, brado indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha, que tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo na placidez da nossa enfermaria de Alenquer. A menina acabara de pressentir Roberto. Vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam à sua consciência ser ele, a grande vítima dos seus desatinos, e em prantos, procurara refúgio nos braços maternos, sem que ninguém compreendesse a razão da súbita crise. Deteve-se o assistente de Teócrito, isolando apressadamente o impressionante aparelho. É assim sempre, exclamou tristemente. Não tem coragem para enfrentar. No entanto, pensa em mim e deseja voltar ao meu convívio. Retirou-se meditativo. Nunca mais tornei a falar-lhe no assunto. Todavia, nessa mesma tarde, iniciei os apontamentos para a preparação destas humildes páginas. Quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder? Talvez me não fosse de todo impossível escrever como outrora. Não possuía eu agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvir e compreenderem? Sim, eu melhorara muitíssimo, graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava a esperança radiosa que fortalecia o meu espírito. Chegamos ao final do capítulo. Passando para você, Mário. Eles começam a ver no espelho um aposento de um lar de uma família paupérrima, lar brasileiro dos mais modestos,
onde tinha uma menina aparentando 5 anos. Então dá para nós precisarmos que ano é esse. Não dá? Como é que dá? É só lembrarmos que Dona Ivone Pereira nasceu no dia 24 de dezembro de 1900. Então, se tinha uns 5 anos, só poderia ser 1905. 1905. Confere? E nós sabemos que Dona Ivone Pereira, desde os 4 anos, já via espíritos como nós vemos as pessoas. Às vezes até confundíamos com encarnado. Uma criança pobre que, por uma aptidão especial, a reminiscência do passado se confundia com a vida presente. E ela estava ali como que lembrando de fatos passados. Então ela falava com as suas bonecas como se estivesse falando com algum personagem do passado. Nós sabemos que ela via o Charles, Dom Ramiro de Guzmán, e dizia que aquele era o pai dela, e não o atual. Ela insistia tanto que tomava umas surrinhas, né? Imagina, em 1905, 1906, 1907, falar para o pai que ele não era pai dela, que o pai dela era um outro. Insistia, né? Criança insistente. Criança acha que insistindo é o pensamento mágico, né? Aí ele diz, aí está ela, reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora fora do ambiente que tanto amava. Amparada, desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a entremeciam, mas cujo coração lhe espezinhou, ou seja, ela estava afastada daqueles que mais amou. Aí ele diz que ela se chama Maria, né? E dá uma trocada aqui para a gente não perceber. Aí diz que para o mundo terreno, ela é uma criança linda, cândida, mas que para eles, para a lei, é a adúltera, a perjura, a infiel, a blasfema e a suicida. Que renegou pais, por isso o pai não estava reencarnado junto a ela. Esposa, por isso ela estava seu esposo junto dela e não teria esposo nessa vida. Nem filho, que a filha morreu logo depois, de desgosto de tuberculose. Sem a família querida, a honra, o dever. Ele diz assim, olha como ele ama, ó Camilo, glória a Deus, usando a sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos.
Que bom que a gente não pode ver os erros um do outro, né? Como nós viveríamos? Como nós viveríamos? Já é difícil, às vezes, sabendo do comportamento do outro hoje. Imagine se nós sabemos dos atos que ocorreram com o outro. Se conhecendo hoje a capacidade que alguém tem de poder fazer e ainda não fez ou não fará tal erro, já é difícil. Imagine a gente sabendo que o outro realmente errou. Como nós mesmos, né? E aí nós vemos novamente a capacidade médica, a capacidade de percepção, até porque havia nela aquela descompensação fluídica produzida pelo suicídio que a fazia mais médio ainda. Ela consegue, olha que ele estava bem distante no plano espiritual, vamos botar aí centenas de quilômetros, não sabemos a distância, mas estamos aí dando um chute, centenas de quilômetros, e ela consegue, uma criança, perceber aquele que foi vítima dela, Roberto, que estava vendo ela. Então a onda mental dele chega até ela, olha ela de distância, como consegue perceber. Que mediunidade fantástica, né? Viram como refletido nas ondas telepáticas, pois o remorso segredava sua consciência, ser ele a grande vítima de seus desatinos. E assim ela busca o colo materno. E a gente ainda tem dúvida que é influenciado, mesmo à distância, né? A gente pensa que é necessário o benfeitor ou o obsessor estar do nosso lado. Basta a gente ter capacidade de sintonia com ele. No caso, ela tinha essa capacidade de sintonia com ele, porque ele foi vítima dela. Estava lá no remorso dela. Lindo isso, né? E profundo. Mais que lindo, profundo. Terrível verdade. É sempre assim, né? Que ela dá um grito pavoroso à criança. É sempre assim. No entanto, que deseja voltar ao meu convite. E aí ele se despede, Camilo diz que nunca mais tocou no assunto. Olha o respeito com a dor e com o segredo do homem. E ele diz que nesse mesmo dia iniciou os apontamentos para a preparação dessas humildes páginas. Será que foi daí que surgiu memória? Começou daí? Aí ele diz, quem sabia lá o que é misericórdia divina, misericórdia altiva, reservaria para conceder. Talvez não me fosse de todo possível escrever como outrora. Não possuía eu alguns amigos terrenos capazes de me ouvir e compreenderem? Ele pensa aqui no Fernando de Lacerda, que foi o primeiro médio do qual ele escreveu. Lembra do País da Luz? E ele diz aqui, olha com que alegria ele diz isso, gente. Olha que bonito. Sim, eu melhorara muitíssimo, graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava-o a esperança radiosa que fortalecia o meu espírito. Lindo isso, né? Lindo, lindo. A gente lembra lá de Emmanuel dizer que a esperança
é a luz do cristão. Vou passando a palavra agora para nossa querida sobrinha Jana, que irá fazer a prece. Essa que não me larga nem sonho. Vai lá, sobrinha. E depois teremos a prece. Depois da prece teremos a mensagem do plano espiritual amigo, tá? Gravada. Olá, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Som tá ok? Ah, que bom. Boa noite a todos. Boa noite, tio. Não tem jeito não, tio. Até em sonho eu tenho que ficar perto do nosso querido tio Mário. Eu sonhei com ele essa semana e com a minha vidinha também. Então vamos lá, gente. Vamos agradecer esse momento maravilhoso, dessa oportunidade enorme que mais uma vez Deus nosso Pai, Dona Ivone Pereira, que veio com essa missão sublime da mediunidade e só nos engrandeceu com as suas obras, com seus ensinamentos. Então vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade, a Jesus, nosso amigo querido, a Dona Ivone, aos bons amigos espirituais que amparam sempre o nosso trabalho, que sustentam o tio Mário para ele trazer esses ensinamentos para nós, pedindo nesse momento que todos eles cheguem aos nossos irmãos que partiram daqui através do suicídio, que eles possam ser agraciados pela paz, pelo equilíbrio, pela saúde espiritual, pela harmonia em seus corações, para que prossigam a sua jornada no plano espiritual, de estudos, de ensinamentos, para retornarem mais fortalecidos quando voltarem à nossa terra, para que consigam, assim como Dona Ivone, vencer essa dificuldade do suicídio do seu caminhar. Fique com ele, Senhor, fique com todos nós aqui presentes em nossa sala, com o nosso querido tio Mário, com nossa querida Canda, com a nossa querida Vidinha, com a prima Mana, com a Yasmin, com a Emi Estrada, com a Alexandra, com a querida Karine, com o Rogério, com a ND Dias, com a Nina, com a Céia e com todos aqueles amigos que não puderam estar aqui hoje, mas em pensamento, e todos aqueles nossos irmãos que estão no plano espiritual, nos ouvindo, que possam receber também a nossa gratidão e o nosso abraço bem fraterno. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Um beijo, gente, no coração aí de todos vocês. Fiquem com Deus. Liberando, Mana. Terminados os nossos trabalhos, lembremos-nos do amor divino como demonstrativo do amor sem jaça nos corações humanos. A prova da imantação superior a benefício das almas ainda sem evolução. O homem, através dos séculos, caminha buscando, sem o perceber, a luz divina que sustenta a todos. Na figura de Jesus, centralizamos nossos conceitos. Mais tarde, mais evoluídos, centralizaremos nossa atenção em outras almas superiores ainda à do próprio Cristo. E assim, milênios afora, iremos atingindo a pouco e pouco a ideia mais aproximada de Deus. É assim que o homem busca, sem o perceber, uma posição única,
um sentido único, que é a unidade com o todo ser, a unidade com Deus. Evidentemente que nós jamais conseguiremos entender a figura divina, mas aproximarmos-nos dela através do progresso. O veículo do progresso chama-se trabalho. O trabalho está ao alcance de nossas mãos. As criaturas de quem gostamos são aqueles apoios que temos para alcançar um valor mais alto, um valor superior. Basta que evitemos o egoísmo para termos a amizade sincera, para termos a amizade que sustenta, para termos a amizade que eleva. Homem algum está isento do direito de gostar do seu semelhante, cabendo a todos nós a disciplina dos nossos sentidos, dos nossos valores, da nossa visão de todos os assuntos. Amar indiscriminadamente, segundo o conceito humano e mesmo segundo o conceito espiritual, é tão pernicioso como não ter nenhum sentimento dentro do coração. A mente nos foi dada justamente para dar a linha de direção àquele sentimento de apoio que temos em outras criaturas. Embora não se deva fazer do amor algo classificado, algo totalmente marcado, não nos esqueçamos que a disciplina precede ao amor verdadeiro. Caminhemos assim, buscando nos valores da mente a linha inicial, diretora dos nossos apoios espirituais. Um dia encontraremos o amor puro na figura dos homens de bem, na figura das pessoas virtuosas, nas figuras do amor, da paz, da caridade, os sentimentos, enfim, superiores. Que dos estudos que todos vocês fizeram caiam bem fundo as palavras progresso, caiam bem fundo no coração de vocês as palavras amor, sinceridade, propósitos, as palavras compreensão. Que Jesus Cristo, amparando a volta de todos vocês, façam de vocês servidores leais e sinceros de seu amor, o mais puro dos que já tivemos aqui na terra. Deus fique conosco.